Bom, eu vou repetir algumas coisas que na audiência do Caio Martins eu já falei. A nossa cidade tem um quadro técnico, especialmente nos dias de hoje, excepcional para arrecadar. Talvez nós tenhamos o melhor quadro de fiscais de tributos entre os municípios da região metropolitana, incluindo o Rio de Janeiro, incluindo a capital. Aliás, os tributaristas de Niterói têm uma longa história e tradição, e foram eles, comandados por Valdenir de Bragança, que construíram e elaboraram o capítulo da reforma tributária que deu aos municípios do Brasil os impostos que eles necessitavam para poder promover o desenvolvimento da cidade. Deve ser a esse ex-prefeito. Nós temos, portanto, um belíssimo quadro para arrecadar. Temos também um belíssimo quadro para fiscalizar uma série de coisas na cidade. Temos uma procuradoria excepcionalmente requisitada por um duríssimo concurso público. E não temos um quadro que trate do desenvolvimento urbano e do meio ambiente da cidade de Niterói. Nunca tivemos. Talvez de propósito, porque a melhor maneira para você submeter os interesses públicos de uma cidade aos interesses de setores economicamente organizados da cidade seja não tendo qualificação técnica independente. Nós não temos qualificação adequada nas questões de mobilidade, não temos. Um dos poucos engenheiros que nós tínhamos na Nititran está servindo como boechat numa região administrativa, porque mudou o governo, e como a relação que ele tem não é uma relação estatutária e como é que eu vou dizer, com estabilidade garantida, ele se submete a ser um cargo comissionado do diretor de plantão. O que isso interfere na vida da gente? Tem um equívoco que não é de relevância, e isso não interfere em nada no trabalho que o Rogério está fazendo. E é dedicado, está há pouco tempo conosco, participou da equipe da Fundação. Niterói tem uma lei de uso e ocupação de solo. Você fala como se nós não tivéssemos. Nós temos uma lei. Essa lei existe e ela vale para o conjunto da cidade. Só que, como pela metodologia utilizada lá atrás, na construção do plano diretor de 92, e dos planos urbanísticos regionais que deveriam ser feitos e não foram, por outros tipos de interesse, a metodologia utilizada na época era uma lei geral, Chiad sabe disso, porque ele constrói, uma lei geral de uso e ocupação do solo, que determina o que se tem que fazer ou não para mudar o uso do solo, de residencial para comercial. Se você tem um loteamento enorme, você tem regras para loteá-lo em lotes individuais, tendo que ceder espaço para a rua, para a praça, para uma série de coisas. Existe uma lei. E os parâmetros urbanísticos foram definidos numa ordem que interessava ao governo e ao próprio mercado de construtores, e cá entre nós. Isso não tem crítica. Ninguém dá para fazer nada, nem medicina utilizada pode ser exercida, nem engenharia pode ser exercida, nem arquitetura pode ser exercida, sem que nós tenhamos regras de convivência na sociedade. Então, quando o Chiad reclama de regras claras, independentemente dele eventualmente ser ambicioso para querer construir demais, e eu achar que os meus colegas da construção civil têm que construir de menos, uma coisa é certa, nós não podemos fazer absolutamente nada sem regras. O problema é que nós não conseguimos fazer aquilo que deveríamos fazer. A Constituição nova do Brasil foi aprovada em 88, se sucedeu as discussões da Constituição Federal às constituições estaduais e, logo depois, as leis orgânicas do município. A de Niterói foi aprovada em 90, e, em 92, por ação direta do arquiteto João Sampaio, que não está mais entre nós, foi feita o plano diretor de Niterói, que é um belíssimo plano. Esse plano deveria ter sido seguido imediatamente de plano da região mais adensada da cidade, que é dos bairros da Orla da Bahia, deveria ser seguida da região oceânica, que não crescia tanto naquela época, mas já era uma região promissora em termos de crescimento e adensamento. Veio muito tempo depois, olha só
o plano diretor de 92. Só no governo Godofredo, 2005, nós aprovamos o plano urbanístico regional da Zona Norte. Plano esse que introduziu algo, em 2005, que introduziu algo que deveria permear o acompanhamento da implantação de todos os planos anteriores, da Orla da Bahia e da região oceânica. Nós estabelecemos, num artigo aprovado na época do Godofredo, que a cada 18 meses, o que daria, durante a vigência de um plano urbanístico, a cada 18 meses, nós teríamos que fazer um balanço do desenvolvimento de cada uma das regiões abrangidas pelo plano, com uma série de parâmetros. Basta olhar o plano da região norte. Quantidade de árvores plantadas por metro linear de calçada, poluição do sonora, poluição do ambiente, a tal nuvem aérea ou a bacia aérea, não importa o nome técnico que seja dado. Uma série de parâmetros que deveriam ser testados durante a vigência de um plano urbanístico. Seriam 3, que daria exatamente para fazer 3, para você verificar se um parâmetro urbanístico que você desenvolveu e definiu para uma determinada região gerou na melhor qualidade de vida daquela região ou não. Porque não adianta você fazer um plano. Esse da Orla da Bahia foi feito o primeiro em 2002, perdão, em 92, 97. Deveria ser revisto em 2002, foi 97. Muito bem. Eu deveria ter acompanhado na Orla da Bahia, deveria ter acompanhado depois na região oceânica, deveria ter acompanhado em todas as regiões qual o efeito da aplicação daqueles parâmetros urbanísticos para decidir, eu fui num bom caminho ou eu não fui num bom caminho. Eu preciso acelerar na qualidade de vida num determinado setor ou preciso frear no outro. Não fizemos isso. Hoje nós reclamamos de um paredão que impede a ventilação em Icaraí, porque Icaraí seguiu o modelo de Copacabana, um prédio atrás do outro. Boa Viagem não seguiu, apesar de ter prédio. Então, na verdade, não adianta a gente fazer planos se a gente não se organiza para acompanhá-los. E, infelizmente, isso não aconteceu em Niterói. O que significa isso de prejuízo objetivo? Nós vamos ter que fazer, atrasado, um conjunto de iniciativas que concorrem com um outro tipo de problema. E aí eu vou fechar, porque a gente vai ter outras audiências para discutir, inclusive entre os vereadores. Qual é a população adequada para a cidade de Niterói para que nós tenhamos qualidade de vida para quem já mora aqui? Essa é a discussão que a gente tem que fazer, porque é essa que vai definir o adensamento, e o adensamento onde? Qual é o tamanho que a gente quer ser? E me preocupa, porque dizem que é sonho de 40 anos, Pipico, não é sonho de 40 anos a transoceânica. Sonho de 40 anos é o túnel. Qualquer pessoa infartada precisa fazer um stent, um bypass, uma ponte de safena para vascularizar o corpo. Uma cidade que fica imprensada entre mar e montanha precisa ter túnel. E o sonho era o túnel, não a transoceânica. E outra coisa equivocada, o túnel, cadê o Bruno? O Bruno Ampassan falou, agora está se inventando, o Barandier é muito esperto, está se inventando uma desculpa de que eu não posso fazer o plano de mobilidade, porque agora tem uma lei federal de 2000 e tanto que impede, tem regras para cuidar dos ciclistas. Nós contratamos um plano diretor de transporte e trânsito no governo Godofredo, custou caro a cidade, feita pela empresa Sinergia, que esteve no outro dia numa reunião conosco no Compur, não foi? A Sinergia. Na discussão do shopping, né? Depois, o governo Jorge contratou o Lerner para fazer uma atualização dos dados do PDDT do Godofredo. Nenhum dos dois saiu do papel. E o que significa? Eu sei, o que significa isso? Rodrigo endividou a cidade e a gente, para pagar, a gente vai ter que recolher impostos. Que tipo de impostos a gente quer recolher? A gente pode recolher ISS, desenvolvendo e definindo uma determinada área para industrial, e nem o industrial não é obrigatoriamente poluente, não. Eu posso ter um vale do silício de várzeas que não polui absolutamente nada. Ocupar uma área cercada de árvores e desenvolver software. Isso é indústria também. Essa não é a discussão. O problema é saber o que está por trás de quem quer definir uma determinada área como industrial. Mas
Quais são os impostos? ISS, serviços e IPTU. O Rodrigo não vai pagar a maior parte dos empréstimos que ele endividou a cidade de Niterói. E não tem governista, nem o Leandro Portugal, que vai falar por último, vai defender isso. Não tem como nós bancarmos o pagamento dos impostos ao longo do tempo, superada a carência, sem adensar a cidade. Então, paremos de endividar a cidade, porque nós temos que definir. Eu concordo com uma série de elementos colocados pelo Chiad. Chiad não é... Ele até pode negar o que eu estou dizendo. Chiad não é a média do mercado, nem Chiad é vendedor. A gente precisa também fazer uma diferença clara, e eu, como engenheiro, tenho que fazer isso, entre quem constrói e quem é vendedor. O vendedor quer vender qualquer coisa, vende até a mãe. Chiad quer construir. É assim como os engenheiros de Niterói, da construção civil, que tem o papel de construir. O problema é saber construir como, construir para onde e construir de que maneira. Então, eu tenho uma séria preocupação, e isso vai ser o definidor do tamanho da cidade, para pagar a cidade com os encargos que ela tem e continuará tendo, para que nós continuemos pagando um bom quadro no urbanismo, um bom quadro na procuradoria, um bom quadro de fiscais de tributo, qualificando os médicos. 3.000 trabalhadores de saúde em Niterói são precarizados, não tem nenhuma relação estável, portanto, não tem como reclamar uma saúde de qualidade se eu não tenho trabalhadores estáveis. Eu só vou pagar uma boa máquina que preste bons serviços à população, inclusive na área de urbanismo, se eu tiver arrecadação de impostos. E eu não posso pensar em arrecadação de impostos com base no IPTU e crescendo e adensando a cidade. Esse é o grande risco. Nós vamos ter outras audiências para discutir isso. Eu acho que essa, inclusive, é uma codificação que a gente tem que fazer. Nós vamos ter problemas. Eu falei menos que você, Pipico. Falei menos que você. Não, eu sei, é porque a gente tem que ir embora. Mas o problema é que é uma pergunta simples. Qual é o tamanho da cidade de Niterói que a gente quer ter? Porque eu não tenho a menor dúvida, meu amigo e amigo de longa data, Chiad, pode construir belos prédios em qualquer cidade do Brasil. O problema não é construir ou não. Qual é o tamanho da cidade que nós temos que ter? E é esse tamanho que vai condicionar a ocupação do solo, independente dos parâmetros que a gente tem que definir, adensamento, impermeabilização, cota e gabarito, é evidente. Obrigado, Paulo. Com a palavra, restaram 6 minutos para ser dividido entre vocês dois aí. Não puxa meu fio antes da hora, não, hein, Atratino. Gente, boa noite a todo mundo que está aqui resistindo até essa hora. Eu vou tentar ser rápida. Eu ouvi atentamente a fala de todo mundo que veio aqui, anotei. Acho que é muito bom quando tem uma audiência pública com participação, porque isso possibilita que a gente escute um pouco as diferentes realidades dos diferentes bairros da cidade, regiões da cidade, ainda que não se apliquem diretamente parte delas ao plano diretor, mas que é muito importante que a gente leve enquanto Poder Legislativo para fazer as cobranças ao Poder Executivo. E acho isso muito fundamental. Assim, a audiência tem que ter participação devolutiva, que a gente consiga fazer muitas aqui. Queria trazer algumas questões para a gente pensar junto. Umas, inclusive, que me parecem que a gente acaba se repetindo, mas que revelam um pouco um modelo de cidade que aparece muito quando a gente discute o plano diretor. E a primeira delas, que surgiu muito aqui, é o debate do Minha Casa Minha Vida, que, embora seja um tema que não se aplique diretamente ao que a gente está discutindo enquanto plano diretor, é a revelação de um modelo de cidade que a gente tem que pensar, que está se tocando aqui. Porque quando você pensa em área de interesse social, a gente está discutindo Minha Casa Minha Vida. Mas acho que temos que pensar, assim, porque ninguém é contra Minha Casa Minha Vida, esse é o primeiro ponto, porque a gente tem 20% de pessoas na cidade que moram em assentamentos precários. Embora a gente tenha um dos DHs mais altos do Brasil, embora tenhamos um dos orçamentos maiores do Brasil, essa é uma realidade. Agora,
historicamente, a política dessas gestões últimas tem sido apenas o Minha Casa Minha Vida enquanto política habitacional. E isso é um grande problema. Um grande problema porque, a gente não pensa, por exemplo, as áreas já consolidadas. Como a gente pensa a urbanização das áreas já consolidadas. Como a gente pensa que a gente... os vazios urbanos, os prédios públicos, que a gente o tempo todo está pedindo, cadê esse mapeamento? E não há. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de precarização de experiências do Minha Casa Minha Vida, como é no Zilda Arnes, como, em alguma medida, é no Caramujo. E, para além disso, parte desses empreendimentos são construídos em área de desmatamento, em áreas que podem provocar uma mudança da realidade daquele local, como é o caso dessa região que a gente tem que pensar, e áreas, às vezes, sem infraestrutura. O que é mais grave? Porque discutir moradia popular é discutir moradia popular em locais com infraestrutura, como a área central da cidade, por exemplo, que tem infraestrutura, tem um monte de prédio vazio. Esse é um primeiro ponto que eu acho fundamental da gente discutir, que precisa estar no bojo da discussão do plano diretor. Um segundo ponto, que se desdobra um pouco desse, uma preocupação, já tentando entrar especificamente no plano diretor nessa região. Embora a gente tenha, eu acho que, se não me engano, são 3 áreas de demarcação de interesse agrícola e 3 áreas de interesse social na região leste, a gente tem que se perguntar, é suficiente? Não é? Para impedir, na minha avaliação, futuramente, um aumento de um potencial construtivo que muda as características da região? Por que digo isso? Transoceânica, eu concordo muito com o que o Paulo trouxe. Túnel não é transoceânica. Uma coisa é o túnel, a outra coisa é a transoceânica, e isso que eu entendi que o companheiro que trouxe aqui questionamento sobre a transoceânica como um todo. Há uma preocupação real. Pensa a experiência no Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca. Muita gente já fala da região oceânica como a nova Barra. Então, será que aqui vai ser a nova Vargem, como é no Rio de Janeiro, com uma possibilidade de verticalização que muda a realidade local daqui? E a gente tem que discutir isso. Isso é fundamental no budget do plano diretor. Estou terminando. Um outro ponto que eu acho importante é sobre as áreas de interesse especial agrícola. Entender um pouco os critérios para essa demarcação. E acho que tem um elemento importante, que é, em que medida reconhecer essas áreas já é suficiente para estimular a produção agrícola. Temos que pensar, por exemplo, isenção de IPTU. Senão a gente não estimula o produtor a produzir. O pequeno produtor. E, por fim mesmo, o debate das novas centralidades. Aqui falou-se em calçada, falou-se em dificuldade de mobilidade urbana, falou-se de uma série de problemas no cotidiano da vida urbana, que é um problema muito grande da região leste, falta de equipamento cultural. Não sei se tem equipamento cultural aqui. Como a gente discute novas centralidades, se a região mais distante da área central não tem infraestrutura urbana, e a gente tem que discutir isso. E a última coisa, a questão dos prazos. Eu tenho falado em toda a audiência pública, me sinto repetitiva, mas, embora a gente tenha uma concepção de plano diretor mais geral, como um instrumento mais geral, se ele apresenta, para ele ser aplicável, para ele ser real, sair do papel, novos planos, tem que ter prazo. A gente não pode aprovar, ao final do plano diretor, prazo para o plano de interesse social, de prevenção de redução de risco, para plano de mobilidade, plano de saneamento, senão vai ficar... Essas lindas diretrizes vão ser apenas diretrizes que não vão se aplicar. No mais, também disponibilizar nosso mandato para essa região aqui, que a gente entende que tem sido tão abandonada no último período. E é isso. Parabéns aos moradores que estão tão mobilizados. Com a palavra, o vereador Leandro Portugal, e, a partir de agora, nós estamos estourando o tempo. Boa noite, presidente Atratino. Prometo que vou acelerar, porque Paulo falou demais. Mas boa noite a todos. Boa noite a todos. Saudar aqui a mesa, meus colegas vereadores, todos os presentes na pessoa do Sidney, presidente da Preserve. E queria fazer uma saudação aqui a todos vocês. E, mais uma vez, a população aqui da região leste vem dando um exemplo de cidadania, no exercício da cidadania. Como o vereador Atratino falou, a gente vai começar a mudar o mundo a partir da nossa rua, a partir do nosso bairro. Só a título de exemplo, a essa hora nós estávamos na audiência pública na semana passada no Caio Martins,
que é a maior região de adensamento da cidade, e não tínhamos a quantidade de pessoas que nós temos aqui. Portanto, parabéns a vocês. Eu tenho que fazer um registro também parabenizando o Executivo na pessoa do subsecretário de Urbanismo, porque a gente está tendo a oportunidade aqui de enfrentar temas históricos da nossa cidade. Né? Estamos tendo essa oportunidade aqui. O plano é datado de 92, o plano diretor, a gente aguardava a sua revisão até os dias de hoje, né? Tirou-se do papel a questão do plano urbanístico regional de Pendotiba, a operação urbana consorciada do centro, a transoceânica. Eu concordo com você, Pipico, é um disparate alguém fazer uma fala aqui no sentido de que foi um túnel que não ligou a nada a lugar nenhum. Isso é uma obra que realmente a gente espera por 40 anos. Né? E a questão do plano diretor traz um conceito inovador de macrozoneamento, porque, infelizmente, a gente vem de uma cidade segregada, as suas regiões e também as classes sociais. Então, o plano tem o condão de tratar as peculiaridades de cada região, as suas especificidades. Nós temos macro-regiões de urbanização consolidada, né, como região norte, região central da cidade, praias da Bahia, e a gente tem também macro-regiões que compreendem a região de Pendotiba e região oceânica, que são de tecido urbano recente, que foram crescendo muito por conta do modelo rodoviarista, né, e sofreram o modelo do espraiamento urbano, que, ao contrário do que se pensava, o espraiamento acabou gerando mais poluição, mais engarrafamento e maior pressão sobre áreas verdes. Então, a ideia agora do Executivo, através do plano, assim foi feito no Plano Urbanístico Regional de Pendotiba, por exemplo, é a gente trabalhar com a ideia do conceito de adensamento controlado, fazer com que as pessoas possam morar perto dos eixos de estação de transporte, incentivar mais a regra de uso misto nos empreendimentos para que os bairros ganhem mais vida, incentivar mais a ciclovia e incentivar menos o uso do carro, valorizando o transporte coletivo. Só que aqui na região leste tem uma peculiaridade, que aqui as pessoas querem manter essa região como ela é, né? Mas a gente precisa corrigir erros históricos, né? Porque é uma região que foi preterida por sucessivos governos, e a gente tem que cobrar, vereador Bruno, eu sugiro até que nós façamos uma fala amanhã em plenário para a gente marcar posição, Sidney. Né, você que é um defensor incansável aqui da região, quanto a essa questão do empreendimento imobiliário aqui. Estão dizendo que não existe, a gente tem que averiguar isso a fundo, porque essa região aqui faz parte dessa macro-região, né, subsecretário, que está inserida nesse contexto aqui de proteção das unidades de conservação. Aqui a gente tem o PESET, como temos o Parnit também, temos as duas EPVS de Pendotiba, e a gente tem que manter esse conceito. Não podemos permitir, em hipótese alguma, construção de empreendimento imobiliário de Minha Casa e Minha Vida, assim também como o cemitério, que as pessoas já se posicionaram contra numa audiência pública específica. Então, vou fazer uma fala amanhã, eu tenho certeza que todos os vereadores aqui presentes, queria até parabenizar pelo tardar da hora, vão também né, debater nesse sentido, e nós estamos à disposição aí, parabenizar vocês por até esse momento aqui estarem presentes. Obrigado. Obrigado a todos. Queria, mais uma vez, agradecer à professora Joseli pela paciência que teve aqui com a nossa audiência, mas realmente foi muito prestigiada e valeu a pena. Muito obrigado a todos. Está encerrada a audiência pública.